Salve, torcedor vascaíno, bora reagir a mais um vídeo aqui, mais um corte dos canais ESPN, a mídia lascando o aço, descendo a marretada no árbitro que apitou o jogo do Vasco nesse final de semana, né? O cara errou quase tudo que tentou, né, galera? O Vasco acabou saindo prejudicado, seria ali 3 pontos, né? Quem termina aí o primeiro turno, né, na primeira posição é campeão da taça, não sei o que lá, né? Até hoje eu não sei como funciona o campeonato carioca direito. Então eu fico meio perdido aí no que taça que é essa aí, Guanabara, Taça Rio. Eu sei que quem termina o primeiro turno na liderança conquista esse troféu aí. Acabou sendo prejudicado o Vasco em 2 pontos por causa de uma arbitragem horrorosa, né? Vamos ver o que o Zinho e os outros comentaristas têm a dizer sobre esse jogo. Quero deixar os créditos aos canais ESPN. Eu falei ontem, né? Confesso que a imagem não é clara para mim. Então, não dá para me condenar o árbitro aqui. A imagem, para mim, né, assim, eu não consigo enxergar muito ali o que acontece. Nós está encoberto, a segunda imagem fica pior ainda. O árbitro está muito mais próximo. Ele que está do lado da jogada. Não vejo a reação do Jair é muito saindo lá de campo. Mas dentro do campo eu não vejo ele virando para o árbitro para contestar, para brigar, para discutir. Não vi. Teve um pouquinho de pressão de alguns jogadores do Vasco, mas não foi intensa. Porque quando as coisas não acontecem mesmo, quando não pega, você vê uma pressão muito maior em cima do árbitro. Não vi muito isso no jogo, nesse lance do Jair. Mas, assim, se ele foi afastado é porque deve ter outras imagens que não foram cedidas e, de repente, analisando essas outras imagens, ó, errou. Não era para ter expulsado. O que chama a atenção é que logo no início do jogo, o jogador do Bangu continua na partida, mas muita gente diz, gente, você pode quebrar o cara no início ou no final. Não interessa qual é a minutagem. Tem que ver a força excessiva que foi usada no lance, aonde pegou, como pegou, se o pé estava mais alto ou não. Eu olhando essas imagens, não tenho como dizer assim, ó, 100% o árbitro errou. É um lance discutível. Discutível. E o pênalti? E aí, a sequência do jogo, o árbitro se mostrou um pouco pressionado. Tem um lance que aí eu concordo com vocês e concordei com a Renata ontem, que ele poderia ter expulsado o jogador do Bangu, não expulsa. Vai expulsar mais lá no final, um lance assim, porque o jogador já tinha amarelo, entendeu? Então, acho que até foi uma falta do jogo, não foi um absurdo, mas ele dá o segundo amarelo e expulsa o atleta do Bangu. E o pênalti, para mim, foi pênalti também. Aí foi um erro, né, de leitura do Medel, né, que eu aqui digo que tenho assim, muito respeito pela carreira dele, por tudo que ele representa na seleção do Chile, a história dele como atleta, é um líder, mas acho que para um campeonato que vai vir pela frente com as dificuldades, ficar só ele com o João Vitor como os zagueiros, vai ficar exposto o time do Vasco, vai ficar exposto. Né? Então, assim, ele é muito bom jogador, tem essa liderança, mas é uma posição que se o Vasco pudesse ter um outro zagueiro, maior estatura, mais dinâmica, mais rápido, é que o Léo, né, ele teve um pouquinho de problema com a torcida, pegou no pé dele, né, Léo que veio do São Paulo, mas poderia fazer essa dupla com o João Vitor, mais jovem, mais rápido, mais intenso, estatura maior também ali para disputar. Enfim, são opções, ele é um líder, é um cara que tem uma história muito grande, mas na minha opinião, errou no lance, como o goleiro, que é um baita de um goleiro, Léo Jardim, também errou. Tá muita gente crucificando o árbitro, mas eu acho que o Vasco perde pelos erros individuais de alguns jogadores dele. Primeiro, Verratti perdeu o gol que não perde. 2. Antes de sair o pênalti, tem um lance claro de gol e o Verratti perde 2 gols. Então o Vasco, ele não fez a sua parte. Teve a chance de matar o jogo, não matou. O goleiro tomou um gol que a gente sabe que não é costume, porque ele é muito bom goleiro, mas infelizmente acontece. É da bola, é do jogo, Canela chuta e ele aceitou ali
uma falha individual dele, ele sabe que ele errou, mas é ótimo goleiro, fez uma campanha brilhante ano passado com o Vasco, grande responsável do Vasco não ter caído, são as atuações do Léo Jardim, mas nesse jogo ele errou. E o Medel errou no final do jogo, senão o Vasco ganhava o jogo. Tem bastante coisa para a gente falar desse jogo ainda. Só para fechar essa coisa da arbitragem, eu vou ouvir aqui o Lúcio Costa, Costa ou Corrêa, me fugiu agora, Barbosa, errei o sobrenome do CEO da Vasco SAF, o Lúcio Barbosa, ele fez uma declaração hoje, foi até a Ferge, e ontem o Ramon também, ele não é disso, hein, mas o Ramon Dias também falou de arbitragem. Primeiro, ressaltar que foi muito importante essa agilidade da Ferge. Ontem a gente saiu de lá à noite, a gente começou a se comunicar com o Marcelo, começou a falar com o senhor Rubens Lopes, e hoje já tinha tudo analisado pela equipe técnica deles. Então, quando a gente chegou para a reunião com o nosso relatório, eles já tinham o relatório deles, eles já tinham as análises que eles tinham feito, quase todas coincidentes com as nossas análises, então isso é muito importante, essa agilidade. E além da análise técnica, o senhor Rubens Lopes ele vai pedir um relatório tecnológico, né, da Good Game, e que demora provavelmente 24 horas, deve chegar amanhã, ele vai compartilhar conosco também para essa análise. E acho que o mais importante é a gente reconhecer quando existem erros, né, não só de arbitragem, mas também dos clubes, a gente tem que reconhecer. E foi isso que foi feito hoje pela equipe técnica, a gente vai aguardar o relatório da Good Game para verificar. E o mais importante é que, para evitar qualquer tipo de desgaste no futuro, que o árbitro Tarcísio ele passe por um programa de educação continuada. Uma reciclagem, e isso vai ser bom para o futebol como um todo. Creo que es una lástima que en partidos donde son partidos importantes para los equipos grandes que tienen que tratar de clasificar y siempre jugando de la mejor manera. Me parece extraño que la federación mande este tipo de árbitros que no son profesionales. Por eso ocurren estas cosas, porque si realmente fueran árbitros de alto nivel, estos inconvenientes no pasarían en ningún momento. Al contrario, sería muy bueno para el espectáculo. Sabe correr atrás do rabo? A arbitragem é profissional, tem VAR ou não tem VAR. Se eu tivesse no lugar do Tarcísio Pinheiro, o gol do Payet foi aos 101 minutos, 90 mais 11. O pênalti é 90 mais 16, porque aí vai e tal, vai adiando, disputa. Eu já tinha parado o jogo ali. O gol é tão bonito que fala, gente, desculpa, Bangu. Não sei, claro que não vale, lógico, Bangu ainda conseguiu correr no empate. Mas o gol é tão legal que tem que falar, ó, vamos ficar com essa última imagem. Não é. O Ramon Dias, eu acho que ele é profissional. Ele tem 35 anos. Ele é tão profissional, ele pode ser ruim. Profissional ele é. Foi ele que apitou o ano passado Flamengo 1, Botafogo 0. O Tarcísio Pinheiro. No campo do Botafogo, com 3 expulsões, Botafogo ficou enlouquecido. Luiz Castro precisou entrar em campo para tirar jogadores, dirigentes, aquela revolta. Então, um cara que causou um grande problema... Dizer, Mauro, é em relação à profissionalização da arbitragem, não esse elemento específico, como nível, né? mais alto. Não, ele falou que tinha que trazer alguém do nível melhor, ele fala que isso é ruim. Antes, eu acho que ele está falando da arbitragem como um todo, ele falou que o cara não era profissional. Ele falou que esse cara não era bom. Pode ser que eu tenha boa vontade com o Ramon Dias, eu gosto dele. Então... Não, eu também gosto dele. Melhor preparado. Isso, claro. Ele falou que tinha que ser alguém mais qualificado. Tudo bem que não era um novo clássico, né, que pese todo o respeito ao Bangu e tal, mas se o cara fez o que fez o ano passado em Flamengo e Botafogo, eu não imagino que a federação vá colocá-lo em jogos grandes. Botafogo não deve querer mais esse cara desde o ano passado. Sim. Com a história Tiquinho expulso, Marçal, não sei quem. Agora ele está vetado pelo Vasco. Só falta o Fluminense para falar, ó, tchau. Ei, Fluminense. Ó, Nova Iguaçu você também não quer não, né, Zinho? Ele não tem qualidade para apitar lá não, hein? Não, é assim, cara, eu acho que assim, tá certo buscar, melhorar, o CEO lá falou, concordo, para melhoria, nós fizemos uma análise e tal, só que eu acho que assim, tá colocando o resultado todo no jogo só na atuação do árbitro. Sim, sim. Eu acho isso um exagero. Claro. Exagero. Um exagero. Pode ter errado no lance da expulsão? Sim, esse é o ponto. Eu até disse, eu não tenho uma imagem. Mas se a federação fez uma análise
e tem as imagens e mostra que ele erra, o Jair não era para ser expulso, Jair que não é um cara violento, muito bom jogador, atleta sério, legal, mas às vezes pode ter perdido um tempo de bola e faz uma falta. Até aí, o árbitro errou, beleza. Mas se você pegar o jogo todo, assim, a não ser que eles achem que não foi pênalti, que o lance do Medel não é pênalti. Que gol. Mas só que aqui na nossa mesa, você e eu, não lembro qual foi a opinião do Pascoal, mas você e eu achamos que foi pênalti. Pênalti. Eu acho que o Ramon vai ver que o time não jogou tudo isso, Zinho. Eu acho que ele vai ver que o time não jogou tudo isso. O que foi, assim, o árbitro errou, mas o Vasco não empata o jogo só por causa do árbitro. Aí ele tem que corrigir os erros que teve do time dele, gente. Os gols que foram perdidos, o gol que o goleiro tomou, o pênalti que o zagueiro experiente ele faz. Claro. Eu acho que isso é muito maior do que o árbitro errou ali naquela expulsão. Sim, eu tive a oportunidade de ver algumas imagens, não só essas que estão aí. E das imagens que eu vi, está muito caracterizado que para mim aquele era lance de cartão amarelo. Volto a dizer, das imagens que eu vi, não só essas que foram disponibilizadas, outras imagens, mostram que o lance do Jair não é lance para expulsão. Ponto. Há um lance semelhante a favor do jogador do Bangu. Dá uma entrada semelhante no jogador, porque não tem igual, semelhante no jogador do Vasco e só tem cartão amarelo. Sim. E todo mundo reclamou que era lance também para cartão vermelho. É o critério. Então, a questão não é o lance, é o critério da arbitragem. O critério da arbitragem. E nesse critério houve um equívoco. Entendo que o time do Bangu só foi se atirar no segundo tempo, jogar um pouco mais adiante no segundo tempo, porque percebeu que tinha um jogador a mais, só na etapa complementar, da metade do segundo tempo para frente, começou a buscar mais o jogo. Então isso tem interferência no resultado, na minha avaliação. Tem interferência porque ficou muito mais tempo com 11 contra 10, mesmo tendo a valentia dos jogadores do Vasco da Gama, a qualidade, principalmente do Piton. O Bangu só sai pro jogo quando toma o primeiro gol. Sim. Não, o Bangu... Piton, do Paier. Ele jogou a maior parte. O jogo... Assim, não. Quando o Vasco faz 1-0 com o Praxedes, que foi no início do segundo tempo, aí que o Bangu se solta mais. Mas o primeiro tempo ele jogou com o jogador a mais e o Vasco foi melhor, foi superior. Aí o Ramon faz boas substituições, né? Coloca o Praxedes que sai mais, aí coloca o Zé Gabriel que segura mais ali, né? Porque sabia que ficaria exposto, mas teria que ir para o jogo. O Vasco continua sendo melhor, faz o gol, aí vem o empate. Aí quando vem o empate na falha, infelizmente na falha do goleiro, do Léo Jardim, né? É que começa essas polêmicas todas. Mas o jogo, a maioria do jogo, o Vasco com um jogador a menos, o Vasco foi superior ao Bangu. Foi, porque aí o Bangu faz esse gol aí e o Vasco já tinha botado uma bola na trave. O Vegete tinha dado aquela cabeçada na trave. Quando pega aquela bola do Vegete dentro da grande área, aquela bola típica dele, dá uma chapada na bola e faz o gol. Eu falei assim, qual a nota desse lance na escala David de gol perdido? Ele tinha 2 marcadores, não estava sozinho. Mas ele perde um gol... Ali é uma escala 8.8. Não, muito Pascoal. 8.8, eu assisti porque o ele faz Linha. aquele gol. Eu comecei com 8,5, eu acabei com 7. Eu vi, você foi baixando, você falou, tem 2 caras e tal. 8.8. Mas eu quero, sobre esse jogo, fazer uma outra observação que eu vi ontem lá e que concordo com o Pedro Ivo Almeida. Pedro Ivo, que é o seguinte, qual é a boa notícia? Paier. Qual é a má notícia? Só tem um Paier. Ele falou tem isso. outra má notícia também, tá? Tem a do... e essa má notícia, assim, o Paulinho de Paula, para te devolver, Mauro, só para a gente passar a informação completa, o Paulinho de Paula teve uma lesão no joelho e é anterior cruzado, a expectativa é que ele fique de 8 a 10 meses fora. O Paulinho é um jogador importante para esse elenco do Vasco, que ainda está atrás de reforços e ele fica fora provavelmente a temporada inteira, né? A gente está em fevereiro, então provavelmente a temporada infelizmente. inteira. Mas assim, é que o Zinho vai falando, o jogo foi isso, o Vasco foi melhor aqui, depois tal. Mas é lógico que depois a turma só do Rames, do Filho e tal, vão esquecer um pouquinho o árbitro e falar assim, mas tomamos 4 chutes no gol, tomamos 11 finalizações. Sim, vou fazer essa análise. Estão precisando, o Medel já veio da excursão lá, até o Medel, jogador, falando, precisamos de reforços, agora perde o Paulinho. Então eles sabem que para fazer um time competitivo precisa chegar mais gente. Tem dinheiro, não tem dinheiro? Não sei. Levaram um diretor para lá que conhece muito o mercado, que é para fazer essas buscas.
dos 5 ou 6 que o Zinho e o Pascoal queriam, eu não sei quantos chegaram. Ano passado era 5, 6. Esse Vitor eram uns Luiz 4. pra Não, mas para lateral. titular. Não, calma. Tô falando Ele quem era o chegou goleiro reserva. recentemente. Vitor Luiz para a lateral esquerda para ser reserva. É. Eu e Zinho, aqui, depois de terminada a pré-temporada do Vasco, elencamos mais 4 reforços para O o Watson é time. titular ou reserva? O Watson é reserva. No Vasco ele é reserva? H. 4. Fazer valer da sua história, da sua tradição e do seu passado. O Vasco precisa de 4 caras para jogar. 4. Na minha avaliação. O Watson é reserva. No Vasco ele é reserva? O Watson é reserva. Sem o PEC? Sem o PEC, ele é reserva. Rapaz, que exigência alta. Então falta muito titular, então. É Vasco hein? da Gama, minha senhora. É claro que é. Vasco da Gama. O nível de exigência para jogar no Vasco tem que ser alto. O Vasco tem que se fazer valer da sua história, da sua tradição e do seu passado. O Vasco precisa de 4 caras para jogar. 4. Na minha avaliação. A avaliação do Zinho era semelhante à minha, mas eu não quero nem concordar com ele, porque ele... Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Já deixa aquele like. Se ainda não é inscrito aqui no nosso canal do Vascão, dá essa moralzinha aí pra gente. Se inscreva no canal, acione também o sino das notificações. Não esqueça de deixar o seu comentário, né? Quem ainda precisa para esse time do Vasco da Gama para essa temporada de 2024, né? O Vasco que parece que tá com um time legal, pelo menos parece, né? Se eu pudesse falar hoje, o Vasco tem um time muito mais legalzinho do que um time grande de São Paulo, o Corinthians, né? O time do Vasco hoje, ele é um time mais top aí do que o time do Corinthians, entre outros aí da Série A do Campeonato Brasileiro. É um time que vai poder brigar por algo maior do que o ano passado. Agora, achar que o Vasco com esse time vai ser campeão, olha, eu acho que tem que ter um otimismo gigantesco, né? Eu não acredito nessa possibilidade. Posso estar enganado, né? Posso estar enganado, mas é muito difícil o Vasco ser campeão de alguma coisa com o time que tem hoje. É um processo de montagem, né? Ainda o Vasco está montando o seu time. Tem muitos jogadores ainda para chegar. Não falo esse ano, né? Eu falo em questão de durante o processo de reconstrução do Vasco. Vai ser um timaço ainda, mas por agora vai ser um time competitivo, mas por agora não dá para falar que o Vasco vai brigar por títulos. Vendo os times que estão aí, né? Porque o Palmeiras, rapaz, Palmeiras voltou do jeito que acabou, né? Do mesmo jeito. O Flamengo voltou melhor, o Fluminense melhor do que terminou o ano. O Galo nem se fala, né? O Internacional, então, nem se fala. Então, para ser campeão, eu acho muito difícil, muito complicado. Eu acho que o torcedor também consegue entender que esse ano o Vasco vai ser um ano aí de não brigar na parte de baixo da tabela. Uma vaga de Libertadores, almejar alguma coisa, né? Vamos dar uma lida aqui nessa notícia do site OneFootball. Léo Batista está negociando com o Vasco. Saiba a verdade. Várias especulações vão surgindo no Vasco Vasco dia após dia. Afinal, o clube é um dos mais ativos na atual janela de transferência, com diversas lacunas no elenco para serem preenchidas ao longo da próxima semana. Quem conduz as tratativas, claro, é a diretoria de futebol, Alexandre Matos. Assim surgiram rumores nos bastidores do Cruz Maltino que o clube estaria interessado no atacante Léo Batista, que atualmente está no Almeria da Espanha e tem passagem no futebol brasileiro pelo Santos. Diante dessa situação, o Vascaíno.net, através do jornalista Fábio Torres, entrou em contato com o staff do centroavante para saber desta questão. Não teve nenhuma procura do Vasco. Além disso,
O atacante não quer voltar para o Brasil neste momento. Então não tem nada, né, pessoal? É apenas especulações aí sobre Léo Batista no Vascão, né? Dificilmente quem vai para a Europa quer voltar para o Brasil tão cedo assim, né? Mas às vezes acontece.